Olá, queridos alinhados, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Que prazer incrível poder estar juntinhos com você, mais uma vez, compartilhando conhecimento, trazendo pessoas para contar suas histórias e a gente, claro, conhecer e aprender, porque eu digo sempre que cada episódio é um aprendizado, cada episódio é uma história incrível e pessoas muito especiais têm passado por aqui. Toda semana. E essa semana não vai ser diferente. Eu já tive a oportunidade de a gente conversar em rádio, em TV, e eu estou muito feliz em poder receber ela aqui no nosso podcast Alinhados, para a gente falar sobre saúde pública, sobre enfermagem, essa profissão que eu acho que é uma dádiva divina, sabe? Quando alguém se propõe a cuidar do outro, a estar próximo do outro, no seu momento mais suscetível, mais frágil, muitas vezes da vida, eu digo que é amor mesmo, tem que ter vocação para isso. E Kelly Pessoa é uma dessas pessoas, que eu acho que ela vai poder explicar com mais detalhes sobre esse encontro com a enfermagem. Ela é coordenadora do curso de enfermagem da Uninasal e também, gente, ela é doutora em saúde pública. Não sei se chama doutora, se chama professora. Chama só Kelly ali. Kelly. Professora Kelly Pessoa, seja bem-vinda. Prazer te receber aqui. Lindo, obrigado. O prazer é meu em estar aqui alinhando com você no Alinhados. Coisa boa. A gente se conhece há muito tempo já, né? Não é? E assim, nunca houve um momento de falar da gente. Sempre era algum tema específico, né? Então hoje, assim, está sendo um momento especial. Que bom. Me conta, quem é a Kelly Pessoa? É de Caruaru? Nasceu onde? Quantos irmãos? Eu quero saber um pouco dessa história. A gente sempre começa o podcast assim. Ai, que bom, porque eu sou sertaneja e eu amo dizer que eu sou Sério? sertaneja. De que lugar do sertão? Sou Tuparetama. Tuparetama é uma cidadezinha do sertão do Pajeú. As pessoas às vezes confundem com Tupanatinga, que fica perto de Arco Verde, mas Tuparetama é mais lá dentro, no sertão. E aí eu fico brincando no mapa, tá lá no chifre do Pernambuco. No cantinho, no chifrezinho, assim, que é a divisa com a Paraíba. Ai, que barato. E assim, lá tem 5 mil habitantes, 4.999 que eu tô aqui agora. Você veio. Eu vim, mas tem... Então, são poucos habitantes mesmo? São bem pequena a cidade. Hoje em dia tem isso. Agora, eleitor tem 8 mil, viu? Mas assim... É um segredo. Eleitor tem 8 mil, mas habitante... Kelly, como é que você sai de Tuparetama para vir para Caruaru? Como assim? Sua infância foi toda lá? Foi. Eu morei até 17 anos lá. Nós não vamos fechar anos para ninguém, assim, entendeu? Descobrir a nossa idade. Jamais, mas assim, até 17 anos eu morei lá. E aí eu fui para Recife para fazer o vestibular e você tinha quantos irmãos? Ou tem quantos irmãos? Uma irmã. Uma irmã. Ela antes era mais nova que eu, 8 anos. Hoje em dia ela já é mais velha, né? Assim, ela foi completando o ano, eu estacionei. Entendi. Entendeu? Aí hoje a gente tem uma diferença de idade bem grande. Eu via pedindo essa irmã, um irmão, e aí ela nasceu com 8 anos. Eu brinco dizendo que eu fui muito mais mãe dela do que mesmo irmã. Eu acredito. Minha mãe era professora e trabalhava os 3 horários no colégio. E aí a gente ficava em casa e não tinha muito o que fazer na cidade. O que tinha para se fazer era estudar. Mas também não existia colégio particular. Era colégio estadual. Tudo era colégio público. Você sempre foi dedicado, gostou de estudar ou meio que ia levando assim? Não. Eu sempre foi dedicado. Gostava, era o que tinha para fazer, né? Eu sempre fui muito agitada, gostava de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu estudava, praticava muito esporte lá na cidade, tudo que inventava na cidade estava. Tu participava? Tinha um show da Xuxa, eu estava em cima do caminhão, dançando, imitando a Xuxa. Tinha um concurso de quadrilha, eu estava lá. Tinha um concurso de cabeleireiro, eu me botava para ser, era a cobaia dos cabeleireiros. Estava lá, quando minha mãe procurava, estava eu já em um evento desse. Tudo eu fazia. Tudo. Você termina ensino médio lá e vem pra onde? Pra Recife? Fui pra Recife. Aí eu fiz vestibular pra... vim uns amigos da minha mãe, tinham uns filhos, e eles tinham uma condição financeira bem melhor que a gente. E aí a mãe deles comprou um apartamento e eles vieram estudar em Recife. O mais velho fez música. E aí minha mãe pediu para que eu pudesse ficar no apartamento deles para fazer vestibular. Aí eu vim direto da escola pública do Sertão e fiz vestibular para enfermagem, né? Só existia o curso de enfermagem na Federal, na minha época na Federal e na UPE. Então, desde cedo você já enveredou pela enfermagem? Foi, assim, ela era... Eu não entendia muito direito, e ela disse assim, por que você não faz? Aí eu fui procurar saber, né, da enfermagem, e disse assim, acho que eu gostaria. Todo mundo na cidade queria que eu tivesse feito direito.
Porque às vezes na cidade tinham júris simulados, e aí o promotor ia para lá avaliar os júris, mas assim, eu gostaria de um curso da área de saúde realmente. E aí ela disse, vamos fazer enfermagem? E aí a filha da amiga dela também foi fazer enfermagem. E eu passei direto nesse primeiro vestibular. Só que eu fiquei no remanejamento e eu não sabia o que era remanejamento, perdi minha vaga. Tive que passar. Data de fazer a inscrição. Eu não sabia o que era. Aí passei mais um ano. Aí fui morar em Recife, fiquei morando de favor na casa da tia de umas amigas. A mãe dessas duas amigas mandou elas estudarem lá, elas faziam um cursinho. E aí eles deixaram eu morar lá de favor, o apartamento era da tia delas, eu ajudava, acho que alguma taxa do condomínio, e aí mamãe mandava a feira e eu fui morar lá em Recife. Assim, hoje a facilidade é outra, né? A gente não tinha celular, não tinha... A comunicação era péssima. Na minha casa tinha um telefone, mas era aqueles telefones que você era o dono da linha. Sim. Né? Porque antes era a Telp. Já ouviu falar de Telp? Não, eu sou da época da Telp. Desculpa aí. Eu pensei que só eu. Aí lá na minha cidade, era uma difusora que ficava no meio da cidade e fazia fulano de tal, compareça a Telp para atender ligação. E aí todo mundo na cidade sabia que você estava recebendo uma ligação. Que barato. Mas aí eu fui morar em Recife com essas amigas e aí... Nesse período de um ano você fez o quê? Cursinho? Aí eu fiz cursinho. E eu não sei se eu tinha um jeito muito engraçado, muito matuto, assim, tão sertaneja quanto. Eu ganhava os cursinhos dos professores. Eu acho que você sempre foi muito comunicativa. Não, nessa época eu ficava tímida lá na sala com eles, e aí eu, muito jovem, eu acho que eu tinha um jeito muito matuto mesmo. Eu ganhava os cursinhos. E aí ficavam brincando ali, dizendo, eu ficava com vergonha de responder as coisas. E assim, como é que uma sertaneja de escola pública vai saber alguma coisa? Aí os professores diziam assim, se você passar no vestibular, eu boto sua foto no jornal. Aí eu, tá bom, se eu passar, não sei o quê. E aí tinha até um professor, Marcílio, não sei se ele ainda é professor de biologia, que o cursinho dele era na casa dele. E a mulher dele ficava me esperando para me dar almoço, para que eu... ficasse depois no cursinho dele, porque eu chegava cedo, que não tinha. Aí e me dava. Mas nenhum deles confiava que ia passar. Nem eu não tinha nem noção do que era um vestibular. Eu nunca vi química nem física na minha vida. Em inglês, quando a prova chegou no inglês, eu só ria. E a mulher fazia assim, o que é isso? Eu disse, meu, você acha que eu já vi alguma coisa de inglês na vida? Assim, e não sei como, das 10 questões eu acertei 8 das de inglês. Mentira, no chutômetro. Foi, assim, eu li, eu digo, será que isso aqui dá para colocar? E aí, nessa história do vestibular, eu fiquei em 9º lugar, geral. Aí eles, o que aconteceu? Eu disse, eu nem sei, eu tava lá, eu fiz a prova. E eu fiquei tão ansiosa, Aline, para fazer a segunda fase do vestibular. Na minha época tinha as duas fases, né? E a segunda fase era física, química. E eu não tinha condição de pagar cursinho, né? Não tinha nenhuma condição. E aí eu ia só para os que ganhavam. E tinha um professor famoso chamado Rogério Porto. Ele já era mais idoso na época, como faz alguns anos, não sei, nem se ele ainda é vivo. E ele disse assim, olha, eu não tenho condição de dar meu curso é muito cheio, tem muita gente, mas eu gostaria que você fosse lá conhecer o meu espaço, assim, o meu curso. Aí ele disse, eu vou lhe dar a disciplina de óptica, porque óptica é a parte da física que não cai no vestibular. Mas é interessante você saber, eu aprendo qualquer coisa. Professor Rogério, sempre foi interessada. Para eu ir, eu aprendo qualquer coisa, não se preocupe. Aline, por incrível que pareça, nesse ano, 50% da prova foi óptica. Ele disse, eu só me lembrava de você quando eu vi a prova. E assim, não... Foi o azarão, então, do vestibular. Aí na segunda fase, a mãe dessas minhas amigas foi para lá para o apartamento e dizia, para que você vai fazer a segunda fase vestibular? Não tá vendo vocês essas matérias específicas, vocês não vão saber. E eu só consegui ir em casa de 6 em 6 meses, porque mesmo sendo em Recife para Tuparetama, a passagem era cara e já estava sendo um gasto enorme me manter lá. Para sua mãe manter. Aí eu só ia em casa de 6 em 6 meses e alguma vez que minha mãe pegava uma carona, alguma coisa vinha. Como é que você lidou com essa saudade? Porque você era relativamente jovem, né? Eu nunca tinha saído de casa. Imagina o quanto isso mexeu com você, né? E aí, esses dias eu peguei um monte de cartas, que eu mandava para ela, cartas, e tinha um orelhão que eu conseguia no final da noite, aí eu ligava para ela, né, uma vez na semana, desse orelhão ficava num posto de gasolina, próximo, ligava e a gente conversava determinadas horas. Orelhão de ficha. Era. Que a gente comprava as fichas. Mas aí eu consegui, não tinha uns esquemas que a gente fazia no orelhão? Sim. Esse orelhão era liberado, aí eu conseguia ligar para ela. Meu Deus. Só que aí era à noite nesse posto, aí o frentista já me conhecia, eu ficava olhando, né, igual o motorista de ônibus.
nesse dia que eu não queria ir a segunda fase, que eu me senti insegura, porque a mãe das meninas tinha falado isso, e era a primeira fase já era uma peneirona, né? Assim, ou você só ia pra segunda fase, tivesse uma nota boa. Eles, né, você até teve uma nota boa na primeira fase, mas na segunda fase você vai ver física, química, essas coisas, você não vai passar. Aí eu fiquei muito ansiosa, né? E disse, o que é que eu vou fazer? Aí fui para ir para a prova. Subi no ônibus e desci. Disse, vou não. Aí o motorista me conhecia. Disse, ei, suba, tem prova hoje. Aí eu subi. Meu Deus, quer dizer, tudo conspirou a favor. Suba, tem prova hoje. Aí, isso que eu tô dizendo ali, eu acho que eu era muito matuta mesmo. Porque às vezes eu tava na parada de ônibus, os professores passavam no carro e gritavam, ei, venha, de carona comigo. Aí tava... Lá ia eu. E nisso mas não, isso era muito especial, porque a gente só acolhe quem a gente vê que tem um potencial ali, que é bacana, né? Aí, eu imagino assim, encontrei muita gente boa, né? Uns vizinhos bons. E assim, eu sentia muita saudade de casa. Não sabia muito cozinhar. Eu comia tanto fígado. Fígado frito de madrugada ali. Duro, Jesus. Não. Se aquele fígado no serviço para eu comer, servia para tirar num. Eu acredito. Para tirar num. E aí, era muito fígado. Aí a mãe falou assim, mas veja, não diga a ninguém que você nunca passou fome. Eu disse, não, mãe, a comida eu tinha. Mas assim, chegava o final do mês, a comida já não estava mais lá. E aí, a senhora entende, mas assim, nunca chegou assim a ser uma necessidade grande, maior, né? Porque sempre teve pessoas no cursinho. Eu tinha uma amiga chamada Gabriela Pacheco. Até ver se assiste o podcast, Gabriela, entra em contato comigo, que eu morro de saudade de você. E aí a mãe dela me adotou, levava pra casa dela, fazia os almoços de domingo. Então eu fui ganhando várias famílias lá. E aí você entra na faculdade de enfermagem, nono lugar geral? Aí quando eu entrei a segunda fase, eu já caí um pouco, né, na nota. Isso foi da primeira fase, que a nota subiu. Mas assim, foi até uma nota razoável. Mas você entrou direto, então? Entrei direto. E aí, como é que foi essa resposta dessas mães aí, dessas amigas? Aí, assim, a cidade, eu acho que eu fui a primeira pessoa a passar em enfermagem na cidade, a cidade muito pequena. Deus, imagina. A gente ia pra casa e saía no jornal, quando você passava, saía no jornal, ou eles faziam uma ligação pra você. Aí na casa da minha, que nem era da minha casa, mas na casa da minha avó tinha telefone. Ou então você ligava pro número e ia uma gravação eletrônica, dizia se foi aprovado ou não. Aí ainda me lembro hoje, tem coisas que eu não lembro, pergunto o que é que eu almocei que eu não lembro, mas isso eu lembro do dia que eu liguei. Aí a mãe disse, vamos ligar, acho que já saiu o resultado, porque ia demorar um pouco o jornal a sair. Aí quando eu liguei, aí eles disseram, parabéns, você foi aprovada, pode vir fazer sua matrícula no curso que é a gravação. Ai, foi uma emoção tão grande, de repente a cidade inteira já sabia. Eu imagino, você virou o astro de Tupanetama. Foi assim, um momento... Imagina, muito feliz. De realização, né? De conquista, de passar pelos perrengues. É tão bacana a gente ouvir isso, gente, que muita gente só vê aqui a Kelly pessoa hoje, né? Super, né, profissional, coordenando um curso de enfermagem na Uninasal e não vê a história lá atrás, né? Tá emocionada por quê? Não, porque eu amo minha história. Ai, que lindo, eu amo cada coisinha. É importante. E aí, essa repercussão toda na cidade, você volta para Recife para estudar. Aí já teve a dificuldade de onde é que a gente ia ficar. Sim, já não tinha mais o apartamento das amigas. Não, as amigas não se deram muito bem, e assim, se desviaram um pouco lá do estudo mesmo, e... Aí a tia delas não quis mais dar o apartamento e elas disseram que eu ia ter que sair do apartamento. Aí minha mãe, assim, sempre foi uma batalhadora, sabe? Dizendo assim, mesmo com o salário pouquinho, né? Porque deu uma melhorada considerável a questão de professor no estado, mas antes não era algo assim. Meu pai era caminhoneiro, o dinheiro era muito incerto, aí não tinha, ele também não confiava muito em estudo. Depois tem uma parte bem interessante, que ele disse uma coisa bem pejorativa comigo, porque a filha de um amigo saiu para estudar, engravidou e voltou e não concluiu o curso, aí ele... tinha aquela crença receio, de que... receio, não adiantava né? estudar aqui. A maioria das pessoas da minha cidade estudavam em Arco Verde, onde abriam os cursos de licenciatura. Aí ele queria que eu fosse fazer um curso de licenciatura. Eu sempre gostei muito de ser professora, mas não era a professora com a licenciatura em Arco Verde que eu queria ser. Entendi. Aí a gente ficou procurando um apartamento onde eu iria morar. Já que a tia das meninas não ia mais ficar com o apartamento, eu não ia mais poder morar lá. Aí o que é que acontece? A tia das meninas vende o apartamento para minha madrinha. E minha madrinha disse que eu podia continuar morando lá. Olha que coisa nesse boa. Apartamento, com os 2 filhos dela que vinham para estudar também. Só que eles vieram para estudar, fazer o ensino médio. Aí eu
permaneci mais um ano no apartamento, aí eu já estava na faculdade. Já conhecia muita coisa. Já consegui. E aí depois consegui umas amigas lá e a gente foi dividir apartamento, porque dividir apartamento é diferente de você estar morando de favor na casa dos outros, mas assim, agradeço enormemente a minha madrinha, assim, ela até já faleceu, mas antes disso eu sempre fui muito grata a ela, né, assim, porque foi é uma mais oportunidade, né, Kelly? Imagina, sem dúvida. Se não existir esse acolhimento, essa ajuda, essa mão amiga, possivelmente seria muito mais difícil, né? Abrir as portas da casa da tia dessas meninas, né, assim, e essa minha madrinha também tem aberto as portas, foi abertura de portas mesmo. E aí, na faculdade, tudo que você imaginar de fazer coisas que eu pudesse ganhar algum dinheiro, eu fiz. Tipo, eu acredito. Mamãe não queria que eu trabalhasse para não atrapalhar o estudo e realmente eu trabalhei desde muito nova com várias coisas assim, fazendo bico. Tipo, eu vendia senha de vaquejada, eu trabalhei no bar do meu pai, desde 9 anos que eu trabalhava. Eu trabalhei numa joalheria que uma tia minha tinha vendendo, eu vendia a revista Raíças. Ouviu falar dessa revista Raízes? Não, essa não é da minha época, não. Aline. Não, eu fui assim, mas não lembro, Kelly. Eu fui dizer a uma amiga minha que eu tomei vacina de pistola. Ela, Kelly, eu disse, mulher. Eu acho que eu tomei também. Tomei. Era horrível. E aí, assim, então, pra mim, trabalhar, fazer, não faz diferença. Hoje não faz diferença estar coordenando a Nassau ou estar ali, se alguém precisar, vendendo alguma coisa na praia. Porque são trabalhos. Pau pra toda obra. São trabalhos, sabe, Aline? Isso me ajudou muito ser assim. Você começou a fazer alguns trabalhos, não atrapalhava os estudos e porque como é que foi a identidade? Foi trabalhos da faculdade. Entendi. Tipo, abria prova de monitoria. As monitorias da Federal, elas são remuneradas. Certo. Eu fazia todas. Na hora de... Aí eu sempre passei. Por algum motivo Deus já ajudou, eu sempre passei. E aí, quando chegava lá, eu fazia, quanto é a bolsa? Quanto é a bolsa? Aí aqui tinha a bolsa maior. Você ficava? Eu ficava. Aí uma professora disse, olha, a bolsa é tanto. Mas você quer ficar na minha monitoria? Você quer? Pronto, eu lhe pago um salário mínimo. Eita, coisa boa. Já deu uma aliviada bastante. Eu que nunca ganhava nada assim certo, já era um salário mínimo que eu tinha para ajudar. E eu fui do Núcleo de Saúde Pública, talvez esse interesse em saúde pública, que é o NUSP. E aí eu participei da abertura do NESC, que é da Fiocruz, dentro da faculdade, nessa época de estágio. Aí comecei, quando a faculdade estava em greve, né, a Federal sempre fazia muita greve, eu estava dentro desses projetos, que hoje em dia a gente chama projeto de extensão, mas antes eram os projetos do governo PIBIC e esses projetos de iniciação científica. Eu vinha para a Brejo da Madre de Deus, a gente eu participei da elaboração da lei da questão do controle dos agrotóxicos, com a questão da tríplice lavagem, dessa questão toda de agricultura orgânica. Que barato. Esse lançamento da agricultura orgânica, a gente estava no meio com a equipe do Japão, do JICA, e aí organizando isso. Aí eu sempre me envolvi em tudo que fosse relacionado a isso. Tome conhecimento, né? Assim, tudo. Se dissesse, uma vez abriram, eu achei que queria saúde da mulher, né? Fazer parte. Aí abriram prova para o pessoal da UPE. E eu era da Federal e sempre teve essa briga lá em Recife entre UPE e Federal para ver quem era melhor, aí abriram vaga para a prova. Só que eles não disseram que era só para a UPE. Mas a prova era deles, mas não disseram que era só deles. Eu fiz a prova, passei em primeiro lugar, eles vão ter que me chamar. Aí disseram, mas você é de outra faculdade. Eu disse, certo, onde é que está escrito aqui que não pode de outra faculdade? Se não tem nada, uma cláusula ali, tô dentro. Não tem nada que não possa ir para outra faculdade. Aí fui, aí ficava no CISAM. Como eu não tinha grupinho, pegava os piores horários. Sim. Os piores horários era a madrugada. A partir de 2 horas era meu horário de estar lá no campo. Só que toda mulher gosta de parir de madrugada. Quem mais fez parte fui eu ali. Exatamente, aproveitou de verdade. Quem mais fez parte fui eu. E assim, na época da faculdade, eu sempre me dei bem com os colegas, com os professores, era interessante. Eu me dava bem com pessoas mais velhas, acho que era eu procurando uma mãe, né? Era lá na faculdade, eu novinha, que aí quando acaba entrando, eu tinha 17 para 18 anos, e procurando uma mãe. E assim, às vezes a gente meu pai mandava os tickets que ele recebia lá, que aí ele foi embora para São Paulo, trabalhar numa empresa de ônibus. E ele recebia ticket de alimentação. Aí eu tinha um restaurante lá perto da faculdade que aceitava. E aí, quando ele mandava o ticket, eu pegava o troco do ticket, porque aí dava para almoçar 2 ou 3 vezes, que a gente comia pouquinho. Quando eu estava, assim, com algum dinheiro ou menos, aí eu comia um cachorro-quente numa moça chamada Leda. Quando eu não aparecia, nem lá em Leda, nem outra, é porque a Leda, aí ele dizia assim, cadê Kelly? Aí disse, não, ficou lá na sala. Aí Leda dizia, ela tá sem dinheiro de almoço, leva esse cachorro-quente para ela, diga ela que quando ela tiver com dinheiro ou sem dinheiro, é para ela vir comer.
E aí mandava... Tá vendo que era gente boa? Aí mandava o cachorro quente pra mim e eu lanchava com os meninos lá. E Leda foi uma das convidadas pra minha colação de grau, né? Eu até disse, ela, não, que eu não vou ter vestido. Eu disse, vai, Leda, eu lhe empresto um vestido, porque a gente do interior, do sertão, a gente anda arrumado demais na festa. A gente vai de longo pra festa de rua. Lógico. Lógico. De longo pra festa de rua. Aí eu disse, Leda, eu tenho vestido. E eu tinha um jaleco só. Eu passei a faculdade inteira com um jaleco só. Jaleco. Lavava, usava. Só que quando eu ia para os estágios à noite, não tinha onde lavar. Aí dona Cleonice, que era da limpeza do meu departamento, interditava um dos banheiros para botar meu jaleco de molho. E dizia que o banheiro estava quebrado. Era meu jaleco de molho na pia do banheiro. Então, assim, você sempre teve muitos anjos na sua vida, né? Muitos, Aline. Eu devo muito a Deus, porque assim, eu tenho que fazer muito pelas pessoas, porque eu recebi muita... Gente, que coisa linda que ele tá vendo. Quanta coisa a gente tá descobrindo de você. E aí, termina a faculdade e você pensou em quê? Vou continuar em Recife? Vou voltar pra minha cidade? Como é que foi isso? Ai, eu não pensei mais em voltar para minha cidade, embora o prefeito de lá na época tinha sido meu professor do colégio, na época de colégio, e disse que queria que eu voltasse, que era a enfermeira que ia estar lá, não sei o quê, mas eu disse assim, não, eu queria fazer residência. Você queria um mundo de oportunidades, né? Eu quero fazer residência, eu quero... Aí a residência que a gente fazia não era como hoje, que é o Enária, a gente fazia a residência por área. Aí, na época, eu escolhi saúde da mulher. Aí, eu realmente passei em primeiro lugar na residência de saúde da mulher. E a gente podia escolher o hospital. Aí, eu escolhi o Barão de Lucena. Todo mundo escolhia em MIP. Na época, acho que eu me arrependo de não ter escolhido em MIP, mas escolhi o Barão de Lucena. E fui fazer residência no Barão de Lucena. Mas eu não concluí a residência lá, porque aí eu já comecei a passar em concurso. Eu amo fazer concurso, eu amo fazer prova. Não medo conhecimento de ninguém, eu não sei mais do que ninguém, porque passo em concurso, mas assim, eu gosto da tensãozinha da prova, sabe, daquela questão. Eu tenho a vontade de, eu acho que eu entendo isso aqui, eu sei fazer, deve ser incrível. É assim, eu passei um desafio. Em 28 concursos que eu passei. Você pode ser mentora de concurso. Mas eu adoro fazer prova de concurso, às vezes eu me inscrevo e fico com agonia só porque eu não vou fazer aquela determinada prova. Esses dias meu marido fez eu fazer um concurso em Manaus. Sério? Aí fez eu fazer um concurso. Ele às vezes brincava e dizia, acho que tu passava em concurso logo quando estava recém-formada. Começou a ter esses concursos da EBSER, que é esse concurso federal, né? Assim, é federal, só que não é um vínculo permanente, é um vínculo para um prestador de serviço federal. Durante um período, né? Aí o primeiro da EBSER que abriu foi Natal. E aí ele disse, tá certo, se inscreva, vá, que se você passar, a gente vai morar em Natal. Eu disse, tá bom, a gente vai morar em Natal. Aí eu passei no concurso, eu não lembro se nesse eu fiquei em segundo ou foi em sexto lugar. Aí sei que chamaram pro concurso, né? Aí eu até viajei daqui para Natal para levar a documentação, na hora de entregar a documentação, acho que não é para Natal que eu quero ir, não. Aí volta. Que barato. Aí depois ele disse, não, Natal é muito longe, vai ter um em Maceió, faço de Maceió? Aí eu, tá certo, eu vou fazer de Maceió. Aí passei também. Aí ele disse, não, é melhor a gente ficar por aqui, eu vou trabalhar com endoscopia, e aí a gente trabalha com outra coisa e vai ficar. Aí passou, se aquietou um tempo. Aí esses dias ele queria morar em Manaus, que eles têm uns negócios lá, umas padarias. Aí... faça o concurso de Manaus, porque se você passar no concurso de Manaus, a gente vai de vez. Vai para Manaus, você vai ter pelo menos um concurso. Aí minha filha mais velha mora lá, estuda lá. Aí eu fiz o bendito concurso de Manaus. Aí eu passei no concurso de Manaus, até chegou a convocação. Mas agora vai ou não? Agora. Aí ele, não, deixa esse concurso para elas. Acabou, né? Não mande mais eu fazer concurso para cidade nenhuma. Eu gosto. Mas concurso me iludindo que eu vou morar em alguma cidade que eu não vou. Você tem 3 filhos? É. Giovana que tá aqui. Essa é Emily. Emily, achei que era Giovana. Emily tá com que idade? Aline, já sabe, você teve ela muito jovem, gente. Era uma adolescência. Não faz questão. Eu tenho um com 22 e com 18. Eu tô tranquila. Emily vai fazer 20 semana que vem. Olha aí, jovem. Aí tem o Giovana, né, que tem 4 anos. E tem Antônio, que tem 2 anos. Vai fazer... aliás, tem 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 anos agora semana que vem. Porque, segundo minhas amigas, eu tenho um filho perto do outro que é para fazer os aniversários junto. Né? Agora, depois de tanto tempo, como é que foi isso? Foi planejado? Não foi? Aconteceu? Como é que foi? Como eu digo a Emily, ninguém foi planejado lá em casa. Não houve planejamento de ninguém. Um dia, Nubia me chamou para dar uma palestra sobre planejamento familiar. Disse, não me sinto eticamente preparada.
Eu sou a pessoa mais indicada para isso. Olha, eticamente, eu não devo falar sobre isso. Vem cá, e como é que foi essa saída de Recife, voltando lá na história, depois, para chegar até em Caruaru? Primeiro eu saí para ser secretária de saúde de Camusim de São Félix. Certo. Na época, assim, eram poucos enfermeiros formados e antes da gente se formar, foi o boom dos PSF, né? Chamava PSF, Sim. Que eram as unidades de saúde da família, essa interiorização mesmo dos processos de saúde. E aí, como eu já era envolvida nessas cidades, as pessoas me conheciam e eu, numa dessas viagens, conheci o pai de Emily e começo a namorar o pai de Emily. E ele é do Ceará, mas estava morando em Camusim. Era da área de saúde também? Era dentista. Aí ele queria, assim, ficava a maioria das reuniões da Secretaria de Saúde, quem era eu, quem começou a gerir, de certa forma, Sim. a saúde de lá, mesmo antes de formada, no momento de greve, nas folgas que eu ia lá para Camusim ficar com ele, fui eu. E aí, quando eu me formei, teve o concurso da cidade, um concurso para a PSF, teve o concurso para a PSF, o concurso para o hospital, e teve o concurso de Olinda, que foi um concurso super disputado, porque era uma escala bem pequenininha, acho que era de 20 horas semanais. E aí eu fiz os 3. E passou nos 3? Passei nos 3, aí deixei a residência para assumir o concurso de Camusim, aí assumi concomitantemente o de Olinda também. E aí fiquei em Camusim concursada para a unidade de saúde da família e para o hospital. E aí houve a mudança de secretário para a candidatura, eu assumi a secretaria. Aí desse período de 2001 até 2017, eu não saí mais de secretarias. Ou eu estava como secretária de saúde de algum município, ou eu estava como apoio à secretaria, eu estava prestando assessoria para a secretaria. Foi um serviço que você se identificou bem. Foi, essa gestão de serviços de saúde. Eu adorava, né? Nisso aí passei ainda 16 anos fazendo isso. Fiquei morando em Camusim de São Félix e trabalhando nas cidades vizinhas. Aí eu trabalhava em Bezerros, Barra de Guabiraba, Bonito, Cortês. Aí passei no concurso de Belo Jardim. Aí comecei no Hospital de Belo Jardim. Depois passei no concurso da faculdade, na autarquia de Belo Jardim. Aí comecei a dar aula lá na autarquia. Passei no concurso da Prefeitura do Recife. Aí assumi, ainda estou lá nesse, né, que é da Prefeitura do Recife. Passei no concurso de PSF para Recife, mas não quis ir para lá, continuei aqui. Aí passei no concurso para ser fiscal do Corém, né, que é do Conselho. Sim. Aí ainda tentei ir, Emily era pequenininha, tinha acho que menos de 5 anos. E aí era pedido para eu fazer, eu disse que não ia assumir o concurso. Na época foi bem interessante, que era Julita, a presidente do Corém, passou anos como presidente do Corém. Nunca tinha tido concurso para fiscal do Corém. E aí eu estava de plantão na noite anterior, fiz o concurso e voltei para o plantão. E a nota foi muito boa. Tanto que minha nota no concurso foi 9,8 e o segundo candidato tirou 6,5. Nossa, que disparidade. Aí eu fui levar os títulos, né, que tinha a prova de títulos depois. Aí o rapaz até riu, disse assim, você trouxe os títulos pra quê, minha filha? Porque mesmo que a pessoa do segundo lugar, se ela tiver PhD, ela não chega perto da sua nota. Então não tem mais dúvida. Aí chega o dia de assumir. Quando eu fui assumir, aí Julita disse assim, é aqui para Recife, né? Aí eu disse, eita, então infelizmente eu não vou assumir, porque eu realmente não tenho mais pretensões de vir morar em Recife, já estava em Camusim, morando em Camusim. Sim, uma vida mais tranquila, com ele. Eu não troco meu interior por nada. Aí eu não venho, não. Aí vim embora para casa, ou seja, deixei o concurso, voltei para casa. Quando eu chego em casa, ela liga, disse, venha para cá que eu tenho uma ideia para você vai querer. Aí ela abriu as subseções, então as subseções existem por minha causa. Gente, que graça! Aí ela abriu as subseções, abriu a subseção Caruaru. E você ficou coordenando? Não, ela queria que eu viesse assumir a subseção Caruaru. Aí ela abriu Caruaru, Petrolina, Afogados da Engazeira, essas subseções do Corém. Abriu as subseções e queria que eu viesse assumir Caruaru. Mas eu teria que passar um mês em treinamento lá em Recife. Aí eu passei a primeira semana e disse, não, isso que eu quero não. Não se identificou? Acho que eu não quero fiscalizar, eu quero construir. Então não dá. Aí eu deixei de vez o concurso, aí ela já tinha aberto as subseções, teve que chamar outros concursados, inclusive Gilmar. Gilmar entra para a minha vaga. Gilmar, que hoje em dia é deputado, ele entrou numa dessa vaga que eu criei após não ter querido a vaga, ela ter que criar mais 4 vagas. Muito interessante, muito interessante. Sempre apaixonada pela enfermagem. Me diz uma coisa, a gente sabe que
o mérito de quem é enfermeiro, eu digo sempre, eu acho lindo o cuidar do outro, se doar para o outro, mas talvez eu não tivesse a coragem, porque acho que eu não tenho coração para isso. Eu acho que eu ia sofrer muito em ver um paciente debilitado que eu não pudesse ajudar muito, né? Cooperar muito com ele. Existe ainda aquela situação de que todo enfermeiro quer ser médico, ou quer tomar o lugar do médico. Como é isso? Ainda existe essa intriga da oposição? Demais, Aline, demais. Até assim, hoje. Até hoje. É claro que a disparidade salarial existe, né? Assim, o médico, sim, dependendo do médico, como toda profissão, né? Dependendo do profissional, ganha muito mais. Então, é muito mais fácil um médico ganhar salários mais altos do que o enfermeiro conseguir ganhar salários mais altos, o que não é impossível. Né? O que não é impossível, talvez eu tenha que trabalhar um pouquinho mais que meu marido, que é médico hoje em dia, para ganhar, mas a gente se equipara salarialmente. Sim. Aí então assim, você quer ser médica? Você queria ser médica? Não. Eu sempre quis ser enfermeira. E aí o pai de Emily o tempo inteiro fazia, não, eu acho que eu vou botar você na faculdade de medicina. Mas assim, por quê? Não era esse. Eu não quero. Não era esse meu sonho, não era essa. A ideia não significa, são saberes diferentes, são atuações diferentes dentro de uma mesma equipe. Mas... E um precisa muito do outro, né? Mas eu me encontro na enfermagem, né? Como eu me encontro na educação, porque eu me vejo na obrigação de deixar uma contribuição para o mundo que foi tão bom comigo. Né? Para tudo isso foi tão bom comigo. Então, eu me sinto na obrigação de formar outras pessoas, ajudar na formação de pessoas que vão cuidar dos meus filhos, ajudar na formação de pessoas que vão cuidar dessas que eu amo e estão ficando aqui. Então, isso Kelly, mesmo. O dia a dia do hospital, dos plantões, é muito difícil, porque é desafiador mesmo, né? Porque tem plantão que é super calmo, super tranquilo, e tem plantão que é a treva, né? Que você chega e você não para, porque a gente vê... O profissional chega um, chega outro, ajuda, colabora, o técnico vem lá, enfim. Como é que é esse dia a dia do enfermeiro? Os plantões, para quem está em casa e de repente assim, não sei como é que funciona. Como é? Faz plantão de puxado, às vezes para ganhar um pouquinho mais, sai de um hospital, entra em outro. Fala um pouquinho sobre esse dia a dia. Assim, Aline, existem muitas áreas, né, da enfermagem. E aí, assim, quem opta por essa área assistencial é bem mais puxado, sofrido. né? Hoje eu saí de lá, que horas nós saímos? Eu saí de Recife, era quase 7 horas da manhã quando acabou o plantão, e aí... Você que tem menino pequeno, emenda, eu talvez vá dormir. Acredito. Agora eu parei de trabalhar 3 horas da manhã, que 2h55 eu atendi o último paciente. Mas por isso que você tem que fazer muito aquilo que você se identifica. Não é enfermagem por amor, é com amor. Com amor. Que por amor, só meus filhos mesmo, né? Pra eu fazer as coisas de graça, é só pra eles mesmo. Então é com amor, por aquilo que faz, mas é a realização. E eu achei interessante que você falou, dizendo assim, eu não ia me sentir bem porque eu não ia poder fazer nada. A gente sempre pode fazer alguma coisa, Aline. É porque, na maioria das vezes, a gente quer recuperar a saúde da pessoa. E às vezes não dá. Alguma hora, as pessoas têm que sair desse plano espiritual e ir para o outro. E aí, o que é que você pode fazer? Oferecer qualidade de vida. E aí, nesse momento, onde você oferta uma água, onde você oferta um carinho, uma orientação, você está fazendo muito, talvez muito mais. Eu tive uma experiência recente. Eu estava com meu marido no hospital... ele teve uma crise de coluna terrível e teve que passar a madrugada hospitalizado assim. E chegou uma pessoa que foi recolhido de rua, que o SAMU trouxe para essa sala lá. E aí, meu Deus, aí ele acordou de manhã, porque a gente ficou até de manhã. Foi uma experiência linda. A enfermeira chegou o café da manhã, ele não conseguia se levantar, ela deu na boca dele, alimentou ele, conversou, brincou. A gente ficava observando, né? Aquele cuidado, aquele amor, aquela atenção. Eu saí de lá assim maravilhada. Meu Deus, que coisa linda. Com quem realmente se dedica a fazer um trabalho de excelência, né? De cuidar daquele outro, como se fosse um seu. Como se fosse um irmão, uma irmã. E ele, né? Naquela simplicidade, naquela... Você vê que aquela sensibilidade, e ela alimentou ele, conversou, sim, mas... E aí, você comeu quando? Eu fiquei encantada, Kelly. Eu fiquei encantada. Que profissional. Aline, acho que Deus faz a gente passar por cada aprendizado. E a gente tem que saber o que é. Nesse momento agora que tá tendo muita virose, muito internamento de criança que tava vendo, eu fiquei com o meu menorzinho ficou internado lá no Hospital Português 7 dias. Uhum. E assim...
eu já estava ficando na pediatria do hospital que eu trabalho, na emergência que eu trabalho, já estava ficando na pediatria para ajudar, mas eu sou do adulto, mas como entrou enfermeiros novatos, eu fui para a pediatria para ser as pessoas com mais experiência ficarem lá auxiliando, né? Que às vezes eles têm medo, porque é criança, e aí eu fiquei lá. E eu acho que eu não estava com o olhar correto dentro da pediatria, até o meu ser internado. Quando o meu foi internado, que eu vi a dificuldade, ele foi internado em Recife, porque não tinha vaga aqui, e aí eu fiquei com ele sozinha, meu marido ficou, né, trabalhando e com as outras, e eu fiquei com ele só. Então, assim, era difícil para tomar banho, era difícil para comer, assim, os 7 dias de internamento eu praticamente não almocei, né, que ele estava lá. E aí, a partir disso, quando eu cheguei no hospital, o que é que eu comecei a fazer? Eu sei que todos os procedimentos eram comigo, mas aí, quando a mãe tentava dormir, que a criança ficava acordada, eu pegava a criança da cama e ficava com ela, até a mãe tirar um cochilo, porque eu acho que talvez aquilo ali fosse o melhor que eu pudesse fazer. Acredito. Né, acalmar a criança. Outro dia tava uma mãe bem agitada, que o povo tá brincando, dizendo que foi o menino que eu adotei, uma mãe bem agitada, assim, angustiada, e a outra enfermeira dizendo, ela tá maltratando o menino, ela tá maltratando, e é uma comunidade muito pobre, que eu trabalho lá em Recife, a Campina do Barreto, a Mauricote, ali perto do Arruda. Rua da Moça, ali é uma comunidade bem pobre, muitos usuários de droga. Imagina. Muitos usuários de droga. E aí a mãe angustiada, sacolejando, mas assim, eu percebi o amor que ela tinha. Eu fiz, olha, me dê aqui, fulaninho, me dê, você fuma. E aí, pra mim, nesse momento, não importava que tipo de cigarro, de coisa ali usar. Sim. Você fuma? Ela disse, fuma. Eu disse, pronto, vai fumar. Não se preocupe não, que eu fico com ele. Né? Aí ela foi, quando eu descobri que ela não tinha muita fome, a mãe, e o menino não comia. E ele estava sem dormir porque ela tinha dado comida a ele no café e já era 4 horas da tarde, ele não tinha comido. Deus, o bichinho com fome. Ele não tinha comido. Então, assim, veja que falha como enfermeiro, não me perdoei. Até agora eu não me perdoei, porque eu deveria ter percebido isso. Entendeu? Assim, era muito mais do que o remédio. Esse menino estava aguardando uma senha de UTI. E ele angustiado, 7 meses, mas um belisco. Um belisco o menino era. Imagina. Aí eu disse, cadê a mamadeira dele, mãe? Aí ela, ele não... Eu mandei a avó dele levar a mamadeira para casa, porque aqui eu não tenho onde lavar. Aí eu disse, mas você entrega, lava, não sei o que. Aí foi quando eu fiz uma confusão lá, porque realmente nós tínhamos que ter um lugar para lavar a mamadeira ou a gente lavar. Aí eu disse, depois que ela se acalmou, ficou com ele, aí fui, uma coisa, R$8 uma mamadeira ali. Aí fui numa farmácia que tinha na frente do plantão, comprei uma mamadeira, mandei passar, liquidificar a sopa para ele. O menino imediatamente tomou 2 mamadeiras de sopa. Fome, e ainda uma coisa, o leite. Quando tomou a mamadeira, ele dormiu. Aí eu disse assim, gente, a gente tem que ter um olhar diferente. Então, eu vou sair do plantão amanhã, mas fulaninho, você tem que prestar atenção se ele está comendo ou não. Talvez a mãe dele não tenha esse discernimento, talvez por abstinência do que ela usava, que não estava usando ali, não tem, você tem que fazer. Aí eu tinha levado frutas para mim, assim, banana, abacate, para lanchar no plantão. Aí deixei a orientação de uma vitamina para fazer para ele, aí do leite para ficar fiscalizando. E aí, como eu estava muito em cima, eu ficava ligando para lá e todo mundo ficou fiscalizando e ele não precisou mais ir para UTI. Olha que coisa linda. Ele, de lá, foi ainda no outro hospital, que lá é só emergência, foi no hospital, passou um dia e voltou, e ela levou lá o menino, que era pra eu ver que filho fulaninho... ligando. Filho, estou trabalhando. É sobre. Kelly... Então, sempre tem o que fazer. Você pode não estar percebendo, ou você está com um olhar muito direcionado para alguma prática. E quem tem esse olhar é a enfermagem. Se for filho, é melhor atender, né, Jaque? Não, mas ele sabe que eu estou trabalhando, viu, filho? Mamãe está trabalhando, gravando. Kelly, o que você vê hoje, né, que você já falou sobre esse olhar mais cuidadoso, mais sensível, que você vai apurando ao longo da vida, mas como é que você via a enfermagem quando você iniciou para o que é hoje? Evoluiu muito? Ou quais são as diferenças mais gritantes, assim? A questão da parte científica da enfermagem mesmo. Assim, a evolução que teve cientificamente a enfermagem, da expansão das áreas, da possibilidade de autonomia com a abertura de consultório e a visibilidade que ela tem, embora essa visibilidade não se reflita na questão salarial, mas a visibilidade que tem a enfermeira. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu era a única enfermeira do Hospital de Bezerros, às 24 horas, os 7 dias na semana. Que quando a gente reabriu a maternidade. Uhum. E aí, hoje em dia, a gente não vê nenhuma unidade hospitalar sem, no mínimo, 2 enfermeiras
por plantão. Né? E aí, assim, a expansão do mercado de trabalho, a necessidade, a visibilidade de gestão e a cientificidade mesmo. Hoje em dia a gente tem um número enorme de enfermeiros com doutorado, né? A maioria dos enfermeiros tem mestrado. E, assim, essa questão de estar sempre estudando mudou. E as especializações, né? Porque você tem enfermeiro de obstetrícia, de neonatal, enfim, né? São muitas especializações que eles fazem. E isso é muito bom, porque a saúde ganha como um todo, né? Exato. É enfermeiro de hemodinâmica, né? Precisa ser enfermeiro da nefro, então só pode trabalhar na nefro se ele tiver uma especialidade ali na nefro. A enfermeiro da cardiologia, da neurologia, da estética, que está tão em alta, evidência, né? A questão de enfermeiro perito, que é perito legista. Assim, são 104 especialidades. Nossa, é muita coisa. Né? E dentro dessas aí são 4 áreas, né? Áreas diferentes, aí a assistencial, da pesquisa, educacional e da gestão, e dentro dessas áreas diversas especialidades. Você consegue, dentro da faculdade, né? Quando você já está estudando, ter mais ou menos um contato levemente com essas áreas, e lá na frente, como você disse assim, não me identifiquei com isso aqui não, acho que não é isso que eu quero. Já ter mais ou menos um norte? Consegue, né? A matriz curricular, né? A grade curricular, ela é feita para que você faça uma visita, mesmo que rápida e superficial, mas nas diversas áreas de atuação. E a gente promove sempre muita extensão, visitas, para que elas vejam os serviços em andamento, vejam a prática daqueles serviços. Faz muita palestra com especialistas que vão lá falar sobre suas determinadas áreas, e aí vocês, assim, as pessoas vão se direcionando. E é interessante que eles realmente tomam norte, né? A gente já tem muitas turmas formadas. Sim. E desde, assim, da época da faculdade, já tinha ideia que você ia gostar de emergência, sabia que você ia para a área de curativos, sabia que você ia para a área educacional, a gente já... Você foi adotada por alguns professores na sua carreira. Você acaba adotando alguns alunos também, quando você vê ali algum potencial, uma necessidade. Que olhar é esse aí? Aline, eu brinco, né, dizendo que eu sou mãe de muitos, até tá no meu Instagram. E eles têm isso, tem essa aproximação, né, tem aqueles alunos que são mais fáceis de estar próximo, mas tem aqueles alunos que mesmo distantes confiam. Assim, confiam e estão lá. Então, eu sempre tô por dentro, assim, do que tá passando, brigo. Esses dias eu tava brigando, uma menina se lamentando. Se você tá se lamentando de quê? Que vida é essa? Vamos lá, não sei o quê, mas reclamo mesmo. Mas, assim, ali eles se acham acolhidos e resolvidos. Que eu digo assim, aí vocês acham mesmo que eu só vou passar a mão na cabeça? Não, eu quero que você saia assim. E aí até porque a vida, os plantões vão cobrar, né? E assim, aí a gente consegue, assim, fazer indicação de emprego. Essa semana mesmo eu indiquei um que já é técnico, que trabalha comigo, para ser cuidador de uma casa, para que ele junte o dinheiro para pagar a faculdade. E assim, aí vai auxiliando da maneira que pode, né? E as pessoas perguntam muito, né? Essa pessoa, você tem uma pessoa para indicar para isso, né? Assim, para secretário, para várias coisas, até a pessoa conseguir concluir o curso. Fique no pé deles para que montem um currículo adequado, para que num concurso, numa seleção, aquele currículo dele esteja pronto para isso, brigando mesmo, às vezes eles não entendem. Nada, não, lá de casa também não entende não, mas eu escuta. Imagino. Nesse processo de saúde, você precisou ser cuidada em um momento. Fala sobre essa história. Você teve um câncer de pulmão. Eu tenho, né? Que câncer você tem. Aí você não você deixa. Tá em remissão, né? Não tem mais. Para sempre você é uma paciente de câncer. Olha que interessante, né? Isso. E assim, quando eu descobri, né, que estava com câncer, eu estava inclusive indo gravar um vídeo com o Dr. Manuel Florencio. Porque a gente faz o Outubro Rosa, que as pessoas vão as campanhas, né? As campanhas. E aí, nessa época, foi em pleno ano da pandemia. A minha bebê estava, vai fazer 5 anos agora, de 4 anos, estava mamando ainda. E eu fui... Estava no plantão, fiquei com febre, todo mundo achava que era Covid, eu já tinha tido Covid e achava que era Covid de novo, começou a ter aqueles casos de reinfecção. Sim. E eu realmente tinha viajado para Manaus, próximo, e aí se achou que era Covid. Fiz todos os exames, viu que não era Covid, e aí de repente eu sinto uma dor abdominal. Nesse mesmo dia que eu estava tendo febre, prostração, aí eu sinto uma dor abdominal. Vou para Santa Efigênia, para lá, para a gente ver se era apendicite ou pancreatite, já pensando em outra coisa. Sim. Chegou lá, fez ultrassom, aí disse, apendicite não é, aliás, pancreatite não é, apendicite a gente não tem certeza, mas como parou os sintomas, faz uma tomografia de abdômen para a gente ver se é um apendicite. Aí na tomografia de abdômen, pegou a base do pulmão. E na base do pulmão tinha um achado, né? Aí imediatamente ligaram para mim da IMAX pedindo para que eu fizesse uma
tomo de tórax, uma tomografia de tórax. Aí eu fiz a tomo de tórax e tinha a gravação ia ser televisionado dessa vez, o Outubro Rosa. A gente não ia poder examinar nenhuma mulher, mas eles queriam que eu fosse ensinar como as mulheres se fazerem um autoexame e dizer da importância, e a gente tinha pacientes de câncer e tudo. Chego eu lá para fazer esse autoexame, né, das pessoas, para fazer essa orientação. Ainda tossindo. Né, eu disse, mas eu não posso tossir aqui, porque o povo vai dizer que é Covid. Né, porque na época você... é tuberculose, tá tudo bem. Covid. Aí, né, mas era mesmo. Era assim. Aí eu fiz toda a apresentação, me segurei para não tossir. Quando eu estava na ida para lá ainda, eu mostrei a uma pneumologista daqui, amiga minha, Verusca Sarmento. Maravilhosa, doutora Verusca. Aí mostrei, a Verusca disse, onde é que você está? Aí eu disse, eu estou chegando aqui no Shopping Difusora. Ela disse, vamos se internar agora? Aí eu disse, por que, mulher? Aí disse, a gente precisa investigar isso aí. Eu só mostrei a imagem a ela, né? A gente precisa investigar isso aí. Aí eu disse, não, eu tenho que fazer a palestra, não sei o quê. Aí mostrei também a um clínico geral que trabalha comigo lá em Recife. Aí ele disse, Kelly, não, nem ande. Porque se for um TEP, algum trombo, esse achado aí, ele pode descolar, deslocar e você não chega, nem respira mais. Vamos parar isso, eu não posso, eu tenho que ir para a apresentação. Aí terminou a apresentação. Quando terminou a apresentação, eu pego o celular com a foto e mostro a doutor Selen Brandão. Doutor Selen muito acostumado eu mostrar as coisas dos nossos pacientes da semana, né, da campanha. Sim. Aí e aí, doutor Selen, isso daqui? Ele disse, Kelly, isso daqui é nitidamente um câncer de pulmão. Aí eu, tá certo. Aí foi assim que eu soube que era um câncer de pulmão. Meu Deus. Nitidamente um câncer de pulmão. Aí ele disse, de quem é? Aí eu disse, é meu. Aí ele, não, peraí, calma, pode não ser. Eu disse, doutor Selen. Não me engane. Pode não ser. Aí, assim, foi um baque na hora. No outro dia de manhã, eu realmente fui pro internar, eu combinei com Verusca, eu me interno amanhã, de 7 horas da manhã, pode ser? Aí ela disse, pode, que pelo menos durma à noite com Giovana, a bebezinha, né? E aí, amanhã eu me interno. Aí fui me internar, para deixar as coisas organizadas. Fui me internar. É quando chega o laudo, achando que era um blastoma, né? E nessa época eu estava fazendo registro de câncer para o INCA. Eu fiquei um tempo como registradora do INCA. E blastoma é o mesmo tumor que Leandro Leonardo teve. Eu disse, aquele homem com aquele dinheiro todo morreu nessa velocidade, imagine eu com um blastoma. Aí, nessa hora, me deu um choque, assim. Imagino, choque de realidade. Eu parei um pouco, aí depois eu disse, sabe de uma coisa, eu tenho que deixar minhas meninas organizadas. Porque nesse momento, eu tive a percepção de que a gente não se prepara para a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Que pode ser hoje saindo de algum lugar, pode ser dormindo. E a gente nunca pensa nisso. A gente não está preparado para isso. Então, eu comecei a organizar as coisas, porque na época eu não tinha meu Antônio ainda, que é o que vai fazer 2 anos. A raspinha de taxa. Aí eu tinha que organizar as coisas para as meninas. Né, deixar as coisas organizadas para elas, porque eu não podia simplesmente morrer e não deixar nada. E aí eu comecei a me concentrar nisso, na organização que eu tinha que fazer para a vida delas. E aí ele deixou de ser um peso, deixou de ser... Perdeu o valor. Eu ia ter que me organizar, era uma doença como outra qualquer. E outra coisa, além que me passa muito assim, eu nunca, nesse primeiro momento, eu tive coragem de pedir a Deus para me curar. Porque todo o tempo eu só consegui dizer, meu Deus, eu agradeço imensamente ter sido em mim. Porque já pensou eu ter que enfrentar essa doença numa das filhas, das meninas? Essa doença na minha mãe, que é uma pessoa mais frágil, ou na minha irmã, que eu amo igual uma filha. Então, assim, sendo em mim, eu sei os meus limites, eu sei a minha dor. Então, eu só tenho a agradecer. Eu não tive 1 minuto. E aí, não estava na faculdade ainda não era Núbia. Eu não... mas, assim, quem estava na faculdade, e aí, onde é que você quis estar? Lá. Eu quis estar lá na faculdade trabalhando. Eu só me afastei dos que eu não podia estar diretamente em contato com o paciente, para que eu não pegasse alguma doença por causa da imunidade, para poder organizar minha cirurgia. Mas o restante dos dias eu trabalhei, porque é na enfermagem que eu me sinto bem, é fazendo isso que eu me sinto bem, então eu tinha que estar onde eu me sentisse bem.
E aí, assim, lembro que eu saí do trabalho para no outro dia me operar, mas eu não tinha feito as fotos de 1 ano de Giovana. E se eu fosse fazer quimioterapia e fosse ficar careca? As fotos dela não iam talvez ficar bonita do jeito que eu queria. Isso ela pensou, gente. Aí paguei uma maquiagem, chamei o pessoal do Gessé, vamos fazer as fotos. Aí um dia antes da cirurgia, estávamos toda a família fazendo as fotos de 1 ano da minha Giovana, para depois eu me operar, porque eu ia deixar pelo menos lembrança, né? Como é que foi o apoio, assim, marido, as meninas? Porque a sua mais velha já tinha uma noção, mais ou menos, né? Como é que foi isso, né? Orientar, conversar, dizer, olha, minha gente, e aí? Assim, eu fiquei da minha tranquilidade, eu acho que passou a tranquilidade para eles. Então, assim, ou eles tinham muita certeza de que eu estava muito tranquila, então isso não era nada. Sim. Né? E aí, assim, foi tranquilo, porque eu tinha que deixar eles tranquilos, né? Eu não podia deixar eles doentes. E assim, a minha mais velha já tinha perdido o pai, né? Então ela só tinha eu, então ela tinha que ter... Eu tinha que sobreviver, eu não ia morrer, não. Eu não ia passa pelo tratamento tranquilo, faz a cirurgia. Aí descobre, eu queria fazer uma broncoscopia e a médica, que inclusive foi residente na minha época, não quis fazer no dia. A gente quer ter o diagnóstico rápido, né, para curar rápido, então ia ser com mais de 8 dias. Aí um pneumologista amigo meu de Recife, Amaro Capistrano também, uma pessoa excelente, disse, olha, eu estou indo tal dia para Caruaru, se você topar fazer sem anestesia a broncoscopia, eu lhe levo e a gente faz. Aí eu fiz sem anestesia a broncoscopia. Não faço mais, viu, Amaro? Imagina. Incomoda um bocado. Ele ficou super nervoso quando fez, porque nós éramos amigos e ele não imaginava que ia encontrar ali um tumor. Né? Aí foi ele que me encaminhou para o cirurgião de torácico, e aí eu fui para consulta com o oncologista e fui para o cirurgião torácico. Chegou lá, ele disse, a gente vai operar. E aí, assim, nos conhecimentos e vendo a questão do plano de saúde, que fez a minha cirurgia, entre a descoberta do diagnóstico e a cirurgia, levou 1 mês. Foi rápido? Foi rápido. Aí minha cirurgia ia ser por robótica, mas na hora, a gente não sabe, né? Porque o cirurgião acabou nunca dizendo se foi uma queda muito grande de pressão que eu tive, ou se foi... Ele disse que não conseguiu ressecar o tumor todo, aí teve que abrir o tórax. Aí da outra parte que eu me lembro, já eu acordando na UTI, com meu marido, atual, dizendo assim, eu vou mandar fazer uma tatuagem. Eu digo, meu Deus, por que será que eu vou fazer uma tatuagem? Eu juro. Quando acontece, por que será que eu vou fazer uma tatuagem agora? Só uma dor dessa que eu tô sentindo. Era porque tinha sido aberta a cirurgia. Entendi. E tava uma cicatriz enorme. Entendi. Aí, todos os dias, eu fico escolhendo uma tatuagem pra cirurgia, pra cobrir a cirurgia. Mas depois eu volto atrás e penso assim, já é a tatuagem. Já é a tatuagem. A minha tatuagem de força, assim, da mulher forte, né, que é ali. E aí, correu tudo tranquilo, eu não precisei fazer químio, nem radioterapia, eu só preciso ficar fazendo acompanhamento. E o cirurgião disse, é para você se exercitar, viu? É para você mexer o braço, é para ir. Aí a cirurgia foi na quinta, no domingo eu fui votar. Meu Deus, Kelly, tu não existe. Eu fui votar lá em Cortez, eu votava lá. Ainda pegasse um carro, viagem, tudo. Foi, aí meu marido foi me buscar pra gente votar, tu votou também nesse dia, eu também tinha que votar, era o primeiro voto. Aí a gente votou e eu vim pra casa, assim, doeu muito lá, o dreno doeu muito, mas em casa já foi passando, e ele disse, você tem que se exercitar, e eu tinha um bebê de 1 ano, eu tinha que botar essa bebê no braço, né? Eu tinha que botar ela no braço, ela ainda pegava de vez em quando o peito, e aí ela tinha que tá lá. Aí eu tenho uma foto minha com 15 dias após a cirurgia, fazendo feira no Atacadão, com a minha de 1 ano aqui nas costas. Isso era exercício. Verusca disse, você vai me matar, você vai me matar. E exercício. Aí a fisioterapeuta ia lá para casa, fazia fisioterapia respiratória e fazia, vamos descer. Aí eu morava no 16º andar, ou era 17º? É 16º, aí eu desci os 16 andares, subi os 16 andares. E haja fôlego. Que era para melhorar a minha respiração. Aí passei um tempo, eu não conseguia andar e falar ao mesmo tempo. Mas até isso já resolveu. Acho que hoje em dia meu pulmão é melhor do que era antes. Acredito. Mas você teve histórico de fumar ou de... Nunca? Nem câncer na família com esse histórico? Não. Genética, não? Ninguém. E é um câncer mais masculino. Tudo vem para um aprendizado. Eu tinha que entender alguma coisa. Também acredito muito na medicina chinesa, né? E eles dizem assim que a gente somatiza, eu acredito muito em somatização. Sim. E o órgão da tristeza é o pulmão, né? Quando a Emily fazia 7 anos, o pai dela
faleceu, e aí eu fiquei viúva nessa idade, e eu tive que engolir muita tristeza para poder dar continuidade a ela, a vida. E aí, assim, eu atribuo muito a ter... não ter exteriorizado tanto a tristeza, ter engolido ela, botado ela pra dentro. E aí, talvez tenha saído ali no pulmão. Ou mesmo para mostrar que eu tenho ainda muita missão, né? E tenho que fazer muito. Mas, assim, para mim foi de fato muito tranquila, e eu só tive a agradecer, muito a agradecer, foi mim. Gente, que lindo a gente ver esse relato da Kelly, porque de tanta força, de tanta coragem, né, de ter um diagnóstico que não é fácil para ninguém de câncer, seja ele qual for, mas de enfrentar de uma maneira mais leve, mais... Vamos lá, vou seguir, seja o que Deus quiser, eu vou ter força, porque porque você tem que ter um motivo, né? E o motivo era a família, eram as filhas, era o casamento, enfim. O emocional aumenta ou diminui sua imunidade ou qualquer recuperação, mas né? É mesmo. Ter fé, né? Acreditar. E falar, Aline, por que as pessoas escondem, né? Isso, eu tô com aquela doença, eu tô com CA, não quer falar o nome câncer, né? Não quer. Emily disse que eu botei na internet, foi mesmo, eu botei no Instagram. Porque ali, até quem não gosta de você diz, bichinha, coitada. Não presta, não gosto dela, mas não queria que passasse por isso, né? Assim que por mim, todo mundo faz. Além de tudo que o povo mandou fazer, eu fiz banho e fizeram promessa pra mim na igreja. Na igreja católica. Né? Eu paguei algumas, ainda devo umas. Me chamaram para a igreja evangélica. Eu fui para a igreja evangélica, para o culto de agradecimento, fazer depoimento. Fui. Uma amiga minha que é do candomblé mandou um banho para eu tomar, joguei o banho por cima de mim. A fé de todo mundo estava sempre ali mentalizando coisas positivas para mim. Vibrando coisas boas. Na vibração que eles tivessem, ia estar sendo bom para mim. Sabe? Então, assim, foi um momento de aprendizado. Faz quanto tempo já? Faz 3 anos, né? 3 anos. Foi em 2010, 4 anos. Agora em outubro faz 4 anos, novembro faz 4 anos da cirurgia. Imagino. Quando você fala da questão da enfermagem, hoje você coordena, né? E coordenar é um desafio grande, né? Porque você mexe com muitas pessoas ali, com muitas cabeças. Como é que você lida com isso? Quais são os grandes desafios, assim, de coordenar um curso que precisa de muita atenção? É você entender que você falha, né, que você falha, que não é o dono de todas as verdades, né, escutar as pessoas, eu acho, assim, trazer a leveza das coisas. Às vezes as pessoas chegam com muito problema e muita coisa, e aí, assim, eu não absorvo o problema de ninguém, eu tento dar ali o meu melhor, tratar com gentileza, brincar como eu brinco muito, e brincar no hospital com eles e tentar a resolução, mas assim, é um desafio e um orgulho, né, ver aquelas pessoas, e por mais humilde que a pessoa seja, chegando ali, conseguindo se formar, e ver os pais. Eu amo falar com os pais. Ai, meu Deus, imagina. Porque você passou por isso, né? A realização da sua mãe, vendo você se formar, a primeira mulher que se formou enfermeira na sua cidade, que saiu nos jornais, e que foi o orgulho da família e da cidade, né? E aí, assim, eles... eu vejo como uma missão. Né? A minha missão é remunerada. Sim, a minha missão, sim, claro. A minha missão é remunerada, mas eu de fato vejo como missão, e acho que dentro das áreas a gente leva um grande tempo para se encontrar. Eu gosto de todas as áreas, gostei da gestão, gosto da assistência, né? A assistência fez com que eu conseguisse, mesmo que as outras pessoas não vejam, mas eu me orgulho de muitos procedimentos que eu já fiz, de muitas coisas que eu fiz para ajudar as pessoas. Eu sempre trabalhei em público, então eu nunca esperei reconhecimento, nem pagamento a mais por fazer o serviço diferenciado, mas assim, botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, eu fiz. Por que você mergulhou na saúde pública? Porque era quem precisava de ajuda, assim, era a descoberta, eram os programas. Quando eu comecei na saúde, eram os programas que precisavam ser implantados, que precisava ter alguém que gostasse daquilo, para saber como implantar, onde usar o recurso, de onde trazer recursos para municípios pequenos. E aí isso me chamava a atenção, porque eu acho que eu não saberia trabalhar em nada particular, porque eu acho que eu não saberia cobrar. Mas a saúde pública, de uma forma geral, as pessoas merecem, mas são corresponsáveis, né? Assim, que a grande bagunça que a gente vê é porque as pessoas acham que é só o Estado que tem obrigação, né? Assim, aí ninguém se preocupa de tomar o seu remédio, fazer a sua dieta. E aí, assim, essa questão da saúde pública perpassa muito essa questão da educação para a saúde.
Eu tenho que ter educação para ter saúde. A educação é muito mais do que uma coisa acadêmica. É educação de vida mesmo, é educação alimentar que se fala tanto. Monitorar, fazer check-up, né? E saber o que pode e o que não pode fazer, né? E seguir diante daquilo. Porque é como tudo na vida, você paga um preço, né? Você paga um preço. Você vai, você tá com uma glicemia elevada. Você vai ter que cuidar da alimentação, fazer exercício e esquecer remédio, até enquanto você puder. Mas aí as pessoas vão lá, não, eu vou tomar um remédio milagroso que vai resolver minha glicemia e tá vou continuar. Como assim? E aí a gente paga um preço, porque aí você vai pro hospital com comprometimento renal, perca da visão, vasculopatia. E por aí vai, né? E é muito triste, né? Você vê que talvez, até por ignorância, por não saber, por não ter conhecimento, que às vezes acontece, mas a pessoa que é consciente e que decide seguir um caminho que ela sabe que vai trazer prejuízo à saúde dela, e às vezes de maneira irreversível, é muito triste, né, Kelly? Religiosamente, a gente chama isso de um suicídio, né? Embora não seja o suicídio de fato, mas você está levando sua vida, provocando o seu fim, né? Provocando a sua morte. Com toda certeza. E aí... Mas, assim, muitas coisas lindas na enfermagem, né? Eu imagino. outra, acho que eu até te contei numa das nossas entrevistas, que, assim, outro dia que eu me senti muito orgulhosa da enfermagem, foi meu marido adoeceu de Covid e, assim, eu tinha uma teoria de que o cuidado deveria ser diferente daquele cuidado que estava sendo feito em hospital. E aí, quando ele adoeceu, ele queria que eu fizesse o cuidado que eu já tinha combinado com eles em casa, e eu fiz os cuidados dele todo em casa, e ele não precisou ser entubado, ficou bem mal, o pulmão teve mais de 80% de comprometimento, mas eu consegui manter ele em casa. Então, assim, eu tive muito orgulho da minha profissão nesse dia, porque, assim, não existiria outra profissão que conseguisse fazer isso, porque o que o paciente precisava era de cuidado, não era de diagnóstico, ele já tinha, não era saber qual era o remédio, ele já sabia, era o cuidado mesmo, e o cuidado, quem faz direito é a enfermagem. A demanda que esses profissionais tiveram, o risco que eles correram em estar de frente, na linha de frente mesmo, foi um divisor de águas, eu acho, para a saúde como um todo e para a enfermagem. Assim, não tem palavras, né? Lá na policlínica que eu trabalho tem uma ação muito bonita. A gente, que é funcionário antigo, a gente não precisava ir trabalhar dentro do Covid, porque para o Covid foram contratados muitos profissionais. A gente continuou assumindo as emergências gerais. Certo. Só que muitos dos profissionais que foram contratados para trabalhar no Covid eram inexperientes, eram pessoas recém-formadas, eram, assim, aquelas que ainda estavam ingressando realmente na assistência. Sim. E iam assumir o Covid. E a gente começou, quem estava de fora, na demais assistência, olhar alguns absurdos. Assim, incomodar, né? Porque você se incomoda. Porque se vai fazendo alguma coisa errada, eu digo, meu Deus, não é assim, não. Não é? A gente começou. Então, de repente, a gente que não precisava estar dentro do Covid, lá, a gente pediu a eles para trocar e foi pro Covid. A gente foi pro Covid organizar, a gente foi pro Covid ensinar. Assim, a equipe de enfermagem de lá, dessa policlínica Amaury Coutinho, se colocou em perigo para poder não ver o que era errado sendo feito ou fazer as coisas de forma correta. E salvaram muitas vidas com isso, né? Com certeza. E assim, eles são enfermeiros maravilhosos de lá. Acho que é uma das equipes mais preparadas que eu conheço, e eles foram muito humanos. A gente entrando lá no Covid, dizendo, não, a gente assume, porque a gente não vai deixar ninguém fazer algo que não possa. Então, assim, depois de ver tudo isso, alguém me perguntasse se eu queria fazer medicina. Não, gente, eu não quero, eu nunca quis. Na verdade, eu tinha o sonho de fazer engenharia genética, que era um curso que nem existia quando eu comecei a faculdade. Quando eu estava terminando a faculdade, o curso apareceu, mas, assim, eu não tinha muitas condições financeiras para não começar a trabalhar assim que terminasse a faculdade. E aí eu não consegui fazer, mas meu doutorado eu fiz em engenharia genética, então consegui tudo. Eu ficaria mais uma hora, a gente começando Aline, mas eu tenho uma coisa também para contar. Sim, conta, mas, conta, a noite toda, 2 horas de podcast. Assim, é uma coisa até mais pesada, que eu estava te falando quando eu fui estudar lá, minha mãe fez enormes esforços, né, assim, para que eu estudasse. Eu agradeço muito a ela ter tido essa coragem, peitado toda a discriminação do momento de mandar. E meu pai, uma vez, do pai. Uma vez, uma das ligações, assim, me deu muito bem com meu pai. Hoje em dia, a primeira ligação da manhã que eu fiz foi para ele, portanto, ele estava tomando remédios e tal. E aí, hoje
num dia das ligações que ele fez, ele é alcoólatra, assim, sempre foi, porque alcoólatra não é quem bebe todo dia, mas quem tem uma frequência. Sim. E aí, uma dessas vezes, acho que ele tinha bebido, me telefonou lá e disse, está fazendo o que aí em Recife? Né, vai ser igual a filha de fulano, vai voltar para casa com, eu sei qual é o diploma que você vai trazer, vai ficar... Aí, entendeu, né, a palavra? PUTA. É igual a fulana, assim, então aquilo me deu uma dor e um gás enorme nesse dia. Aí, no dia da minha colação de grau, eu não participei do baile porque eu não tive condições de pagar a festa. A festa, eu só participei do culto, da aula da saudade, porque os dois eram antes da colação. E da colação também era caro para minha família ficar lá em Recife, né? Alimentação, tudo. Aí eles foram esses 3 dias. Eu lembro até de uma coisa, que eu queria pintar a unha de 2 cores diferentes. Uma no dia da aula da saudade e outra no dia da colação. E mamãe disse, eu não vou pagar 2 vezes para você pintar a unha. Uma bobagem, além de tantas coisas que ela pagou, mas naquele dia eu disse, veja a situação. Emily vai pintar a unha de todas as cores, todos os dias. Quando ela quiser. Quando ela quiser. E aí, como é que foi, né? Ele estando lá e vendo você se formar. Aí ele foi, e na Federal eles não dizem quem é o aluno laureado. E só sobe para colar grau o aluno laureado. Não cola grau todos os alunos, como às vezes a gente vê, chama de 1 em 1, não sei o que, lá na Federal não. São mais pessoas, só sobe 1 para colar grau. E aí, na hora de descer, eu e minha mãe, a gente inocente, a gente não sabia que eu podia ter entrado com ela, que era quem eu devia ter entrado, porque é a ela que eu agradeço. Sim. É isso. Só que aí a gente achava que tinha que entrar a filha com o pai. Não achava que podia entrar com outra mulher. Sim. Aí eu entrei com ele, né? Entrei com ele lá na hora da formatura e estava sentada. Aí, de repente, eu não sabia que eu ia ser laureada. E eles chamaram meu nome. Olha, Aline, eu acho que nesse dia eu senti meu coração bater fora do peito. O povo me diz isso quando tem um filho. Sim. Amo muito meus filhos, sabe? Amo muito meus filhos. Mas é essa emoção. Eu senti, a maior emoção na minha vida eu senti nesse dia. Eu imagino. Não foi realmente no nascimento. Amo você, mas foi nesse dia. E aí chamaram, né, para receber a Láurea. Eu acho que eu subi tão emocionada que na minha foto tá todos os professores chorando. Todos eles chorando. E aí eu fui lá, recebi a graduação e desci com papel. Mas meu pai, assim, é semi-analfabeto. Aí eu achei que ele não tinha entendido. Aí quando eu desci, eu disse, o senhor entendeu o que é isso? Aí ele disse, entendi. A moça não explicou. Eu disse, não, ela explicou porque ela não sabe. Isso aqui é seu neto. O senhor não disse que eu ia voltar com o seu neto? Tá aqui no seu colo, pode pegar seu neto. Aí entreguei no colo a Aline. Aí eu me senti tão realizada. Não guardo o menor rancor. Sim. Certo? Assim, ele vem pra cá, precisou de saúde de mim. Fiquei com ele no hospital. É tanto que eu sou a preferida, né? Entre eu e minha irmã. Ela sabe disso? Ela sabe. Eu sou a preferida, mas assim, não sei, as palavras que os outros usam com vocês, elas podem estimular ou desestimular. É porque você poderia naquele momento ter desistido da sua carreira, ou enfim, mas ali foi um estímulo a mais, né? Marcou, dizer, não, né? Vou mostrar que não vai ser isso. Marcou, me magoou muito. Sim. Né? E eu sei que muitos jovens, né, hoje em dia, quando vão estudar, muitos jovens escutam isso, mas assim, não... Quem você nasceu para ser, você vai ser. Não vão lhe impedir de ser. A única pessoa que pode impedir você de ser alguma coisa é você. É verdade. Para tudo, né? Obrigada por compartilhar essas histórias lindas. A gente acabou nem falando, gente, de período de chuva, nada. E foi uma delícia conhecer um pouco mais dessa mulher incrível que eu já conhecia e que eu tive e vocês também tiveram a oportunidade de conhecer ainda mais. Obrigada, viu, Kelly? Obrigada, Aline. Que bom hoje vim falar assim coisas aleatórias. Gente, ela está coordenando a Uninasal, né? O curso de enfermagem, a grande profissional que é, quem convive sabe. E, enfim, eu te desejo tudo de bom e muito obrigada por compartilhar esse momento com a gente. Aline, obrigado. Eu espero, assim, que seus podcasts sejam sempre sucessos, que a gente alinhe muito por aí. Vai escutar, ser, com certeza. Se tiver pessoas especiais como você, vai ser sempre. Gratidão por tudo, viu? Obrigada, Aline. E olha, a gente se encontra a próxima quarta-feira, 7h30 da noite. Eu espero você aqui, hein? Um beijo grande, paz e bem. Até lá.